herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sai. Só que tem detalhe, ele agora já estava com 85 anos, a esposa tinha 75 anos, mas meu Deus, cumpra a promessa, porque eu já estou ficando velhinho, não tem jeito. Depois não pode nem aguentar segurar esses meninos no braço, esse menino no braço. Ministério jovem, não é isso? Está ali o jovem de 85 anos, a promessa não cumpre. Não sei se você já fez isso. Você começa a orar e fala assim: meu Deus, olha, eu preciso da promessa, eu preciso do trabalho, eu preciso de uma esposa, eu preciso de uma namorada. E você está clamando. Quem sabe você nessa manhã esteja clamando por uma bênção, pedindo uma bênção. Já tem quanto tempo? Já tem 10 anos? Já tem 10 anos? Não tem ainda? Pois aguarde. Deus é poderoso. Irmãos, deixa eu informar para vocês uma coisa. Abraão, ele tinha um contato direto com Deus, falava com Deus. Mas no capítulo 16 nós observamos assim, que depois desse período Abraão entendeu que poderia dar uma ajudazinha para Deus. Preciso de uma companheira, preciso de um trabalho, preciso desenvolver então a escola dos meus filhos, preciso então de ter a semente, aquela que vai ser o pai de uma grande nação. Aí o capítulo 16, verso 2 diz assim: ele disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. E o verso 3: assim tomou Sara, a mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E o verso 16 diz assim, 16: e era Abraão de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Irmãos, coisa interessante, sabe? Olha, quando Sara esqueceu ou perdeu o óculos, a visão espiritual, ela começou a racionalizar. E sabe o que ela fez? Ela olhou e falou assim: olha, eu já estou velha, Deus tem me impedido de gerar filhos. Ela queria que a lógica pudesse fazer Deus cumprir a promessa, o raciocínio lógico pudesse fazer Deus cumprir a promessa. Deus não precisa da lógica humana para cumprir as suas promessas, irmãos. Hoje, recebi aqui, olha, o irmão ele fez, hoje, está aqui, pastor, isso daqui é para mim, é o que Deus fez por mim. Pastor, Deus ele me curou de um câncer, e os médicos falaram que não tinha mais cura. Eu quero que fique evidenciado para todo mundo que Deus não precisa de médico, não precisa de nada para poder fazer seu milagre. Sabe, existem pessoas que estão racionalizando, estão buscando a razão para poder explicar os eventos que Deus faz na Terra, sobre o planeta, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus não precisa disso. Mas Sara achou que não, olha, Deus está me impedindo. Olha, ele, por exemplo, disse que vai fazer uma promessa, então vamos ajudar a Deus. E foi dar uma ajudazinha para Deus. E entrou então com Agar e teve um filho, Ismael. E vocês sabem qual foi o resultado dessa história? Foi uma miséria, uma desgraça na vida de Abraão. E às vezes eu brinco ainda dizendo: olha, gente, uma mulher não é fácil, imagine duas. Abraão tinha duas. Que coisa terrível deve ter sido. Uma confusão na casa dele. O tempo todo, brigas, não é? E isso foi trazendo problemas dia após dia. E hoje nós sabemos que o resultado dessa transgressão aí foi o que levou então essas brigas que nós temos no Oriente. Problema sério. Pronto, sabe o que Deus fez? Fez silêncio. Você quer agir do seu jeito? Você não quer ter a nobreza de permitir que eu seja Deus na sua vida? Deus então fez silêncio. Irmãos, Deus não falou mais com Abraão. Você observa que o tempo todo Deus está em contato com Abraão. E aí, irmãos, preste atenção. O capítulo 17, o verso 1, teve a nobreza de permitir que Deus fosse Deus na vida dele. Irmãos, muitas vezes nós estamos violentando o processo. Muitas vezes violentamos o processo porque achamos até mesmo que não existe uma princesa para nós na igreja. Nós achamos que não existe um príncipe para nós na igreja, no meio do povo, no arraial do povo de Deus. Não existe. Nós achamos que nós não iremos conseguir fazer a manutenção da nossa família e às vezes
acabamos violentando o processo de Deus. Transgredimos as leis do Senhor, desobedecemos a Deus, porque esse é o princípio de todo pecado, desobediência. O jovem casal desobedeceu a Deus, e estamos procedendo assim também, desobedecendo a Deus, não permitindo que Deus seja Deus na nossa vida. Nós olhamos e começamos a ver com os olhos humanos, não com os olhos da fé. Não com os olhos da fé. Sabe, são as coisas mais difíceis que nós observamos Deus realizando. Quando não existe mais nenhuma saída, Deus ele intervém. E é assim que ele faz. Irmãos, digo para vocês uma coisa. É necessário que nós hoje, mais do que nunca, possamos confiar em Deus. Porque nós somos levados de tempo integral a não confiar, irmãos. Em todos os segmentos da sociedade que nós temos hoje, nenhum deles podemos confiar. E por isso desconfiamos também de Deus. 13 anos se passou. Aí Deus aparece a Abraão e Sara e fala assim: vocês terão um nome mudado, vocês serão, e confirmou a bênção para eles e disse: olha, vocês realmente receberão essa bênção, mas vocês terão um nome mudado, que passaram a se chamar Abraão e Sara, e terão um filho que será chamado o quê mesmo? Que quer dizer o quê? Riso. Por quê? Sabe por quê? Você no capítulo 18 você observa o seguinte, capítulo 18 você nota que aí o anjo, o verso 1 diz assim, 18 verso 1: depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E o verso 10 diz assim: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, sua mulher, terá o quê? Um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. O verso 11: e era Abraão e Sara já velhos, adiantados de idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Ouçam bem, já havia cessado o costume das mulheres. O verso 12: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também já velho o meu Senhor. O costume das mulheres já havia cessado, ok? Sem nenhuma possibilidade de ter filhos. Mas Deus confirma a bênção, dizendo: ó, você vai ter o filho. Está bem? E Abraão era o quê? Velhinho. Quantos anos que Abraão possuía? 99 anos. E era cessado então o costume das mulheres. Hebreus, o capítulo 11, o verso 11, ele repete a mesma coisa, dizendo, na galeria dos homens da fé e mulheres, dizendo assim: pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que não tinha prometido. Pelo que também, olha o verso 12, pelo que também e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Irmãos, quem está querendo dizer aqui o texto? Por favor, não fique escandalizado com o que eu vou dizer, mas é um texto, é claro. Se você pegar o original, você vai perceber o seguinte, que a Bíblia está dizendo que Sara não teria condição mais de ter filhos. Isso que poderia ser racionalizado. Mais ainda, está dizendo que Abraão também era o quê? Impotente sexualmente falando. Nossa, para possuir 75 anos e 65 anos, podia ter se cumprido a promessa. Mas agora, que prova, irmãos, que teste de fé. Ali era uma dificuldade muito maior. Como é que Deus poderia estar usando, então, dois que não tinham condições alguma de ter filhos? Sabe, irmãos, deixa eu dizer para vocês. Essa foi a igreja que eu abracei por causa dessa mensagem. Qual a mensagem? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e nela estão assim todas as minhas esperanças. Existem dias, irmãos, que são duros, e dias que são duros mesmo. Ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir nunca. Esses dias atrás, sabe, com o resultado de corre-corre, falei isso aqui com ir para um lado e para outro, sabe, querendo fazer o meu melhor, querendo entregar a Deus
toda a minha vida, eu observo que tem alguém comigo, e aí eu escuto minha filha e falo assim: pai, eu queria te pedir uma coisa. Eu assim: o que foi, filha? Diga. Eu, às vezes, fico atento ao que ela está dizendo. Fico atento ao que ela está dizendo, porque é minha filha, eu preciso dar carinho, eu preciso dar atenção, e eu nem tenho esse tempo para poder dar essa atenção para os filhos. Ela falou assim: pai, deixa de ser pastor. Eu falei assim: meu Deus, mas por que, filha? Eu falei assim: pai, você nunca está em casa, você nunca está com a gente. Difícil de ouvir, irmãos? É muito difícil, sabe por quê? Porque eu vivo um conflito. Se algum dia eu ver minha vida do diabo, hoje eu quero dar para Deus. E aí você quer ter um conflito. Você tem lá a família para você dar no tempo, e você tem uma igreja para você atender, você tem todo mundo, um liga, o outro que morre, o outro que nasce, o outro está doente. Como fazer isso? E sabe, tem gente que você fala assim: meu Deus, por que Jesus não volta agora?